E agora eu vou apresentar a prof, a irmã Zuleika, né? A professora já está entre nós e ela vai iniciar aí o nosso curso, né? Falando de São Paulo. Vou apresentar um pouquinho daquilo que a irmã Zuleika é, para a gente ficar, né, conhecendo um pouquinho ela. Ela é irmã paulina, é licenciada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestra em Ciências Bíblicas, em Exegese, pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, e é doutora em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia na FAGE, em Belo Horizonte. É assessora no Serviço de Animação Bíblica das Paulinas, o SAB, né, Paulinas, coordena o grupo Shema, e é responsável pelos subsídios bíblicos do mês da Bíblia pelas Paulinas. É autora de alguns livros e assessora cursos na área bíblica. E atualmente a irmã Zuleika mora em São Paulo. Eu conheço a irmã Zuleika, né, de tempos, nós fizemos a graduação em teologia juntas em Belo Horizonte. Ela é uma pessoa muito capaz, muito inteligente, uma boa prof, né? E ela tem também costume de trabalhar com o povo, né, Zuleika? Então, ela com certeza, o que ela vai trabalhar com vocês, e sendo paulina, ela vai trabalhar São Paulo, né? É uma grande conhecedora de Bíblia, né? Então, vai ser muito boa essas aulas, tenho certeza, vocês vão gostar. Aproveitem bastante, né, da sabedoria da irmã Zuleika, e qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Eu estou sempre aqui presente, né? Podem gritar, qualquer um de vocês e a prof também. Irmã Zuleika, muito obrigada por aceitar nosso convite, né? Estamos juntas aí no anúncio do reino, né? Um projeto aí formativo pelo reino. Bem-vinda em nosso meio. Obrigada. É sempre uma alegria, né? Sobretudo falar de São Paulo, né? De Bíblia já é uma coisa boa, sobre São Paulo é melhor ainda. Bem, vocês receberam, né, o programa. Então, o que foi me pedido foi sobre a vida e missão de São Paulo. Então, nós vamos primeiro situar, né, São Paulo no contexto do Império Romano. Então, essa primeira aula será um pouco mais histórica, para a gente situar onde é que Paulo está dentro desse contexto. Depois, penso da gente ver alguma coisa sobre a biografia de Paulo, de forma especial, então, a experiência que Paulo faz na estrada de Damasco. Nós temos várias narrativas, né, sobre essa experiência, e também, talvez, circulando um pouco sobre como é que vai os estudos bíblicos nos últimos tempos, porque nós tivemos uma grande mudança, né, sobretudo no estudo das cartas paulinas, mas também no estudo da pessoa de Paulo. E, no final, acredito que a gente pode dar um pouco umas pinceladas sobre a teologia paulina, porque depois vocês vão estudar, né, a carta aos Romanos, e já vou fazendo uma propaganda como uma boa paulina, né, que saiu o nosso livro sobre a carta aos Romanos, por paulinas, eu e o Manuel. Manuel é um paulino, e eu juntamente com alguns professores, com o Cláudio Vianney, lá de Recife, e um professor de história, Miatelo, porque é o mais conhecedor, né, dessa área da história e das comunidades primitivas. Então esse é o panorama, eu mandei para vocês, e para assustar, mandei uma boa bibliografia. A Valdete disse que vocês gostam de ler, então eu mandei esse bando de material aí. Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Inicialmente, alguns textos básicos que nós estamos, assim, vendo, sobretudo esse do Gil Arbiol, né? Que é um grande conhecedor de São Paulo, um espanhol, um frei, franciscano, creio eu, e outros materiais sobre a figura, né, de São Paulo, também a biografia, uma biografia crítica de Paulo. Mas, então, todos que estão nessa lista são aqueles que falam de Paulo, da teologia paulina, né? Eu não coloquei aí nada sobre as cartas de Paulo, dado que para cada carta, né, tem um volume muito grande de textos, dado que bibliografia de Paulo não nos falta. Bem, eu vou projetar aqui
um material para a gente ir acompanhando. Então, meu tema é esse, né, sobre a vida e missão do apóstolo Paulo. Bem, a questão mais do contexto histórico, né, nós temos que pensar que Paulo está situado dentro do Império Romano, né, nós temos aí Paulo que nasce dentro desse contexto. Somente para a gente ter uma visão geral do Império Romano, ele passa por várias fases, né? Nós temos o período da monarquia, o período da República Romana, e teremos, com Augusto César, aí sim, o Império Romano, né? Então, nós temos uma evolução dentro da questão romana. Todos esses principados, dominados, são as formas como o Império Romano foi passando, né, foi modificando. Nós vamos ter aí um período muito longo de dominação, né, do Império Romano, que vai desde antes de Cristo, depois praticamente aí 4, 5 séculos depois de dominação. Aqui eu trago um mapa, né, para vocês terem uma ideia, né, esse cor de rosinha, aí é a parte que era só Itália, Roma, com o período da República, então o Império Romano se expandiu, né, de forma até assustadora, né, porque ele pega toda essa região também da África, né, do norte da África. E aí nós temos o Egito, todos esses lugares aí do norte da África, que era bastante desenvolvido, e depois nós temos aí um império em verde, vocês vão perceber que ele expande, né, para toda a Ásia, praticamente, então nós temos aí a dominação também do Império Romano em Israel. Então todo esse conjunto, né, de domínio do Império Romano, ele foi praticamente marcado pela pessoa de Paulo, dado que Paulo ele vai, né, evangelizar toda essa região. É claro que ele pretendia, né, ir até o final, ou seja, até a Espanha, como alguns escritos nos apresentam, mas praticamente toda a região da Ásia, Paulo vai evangelizar, vai pregar, e aí nós vamos ter que todos eles eram dominados pelo Império Romano. Bem, nós temos uma figura bastante importante no Império Romano, que é o Júlio César, né, ele que vai praticamente instituir o Império, né, Romano. Nós vamos ter aí vários aspectos, né, da questão do imperador, né, porque com o Augustus, como a gente vai ver, né, que é o nome que ele recebe, Augusto, como título, ele vai ter algumas questões que os outros não tinham, por exemplo, o privilégio de ser pontificado máximo, né, então ele tem também, ele é quase um deus, né, é claro que ele não é visto dessa forma, mas é quase, né, quase um deus, e toda a questão sacerdotal foi ligada a Augusto, né? Ou seja, o imperador ele praticamente confinava, né, vários títulos, aí como nós podemos ver. Bem, quais foram as realizações de Augusto, né, dado que através do seu império, que vai continuar posteriormente, isso vai influenciar também a questão de Paulo, vocês vão perceber que existe até em algumas visões uma visão que Paulo era crítico, né, diante do Império Romano. Então, nós vamos ter aí uma questão de reforma, né, do sistema tributário, que é ele que vai fazer isso. Então, ele vai pôr uma taxação fixa dos tributos, e isso a gente percebe, sobretudo, com a questão dos censos populares. Todo censo, se a gente for pegar nos contextos antigos, ele tinha uma finalidade, além, claro, de você saber sobre a população, mas uma finalidade bastante precisa, que era você poder cobrar impostos, né? Ou seja, você saber a quantidade de pessoas para cobrar impostos.
ele vai fazer, então, uma rede muito grande de funcionários públicos, e eles recebem nomes que depois Paulo vai utilizar, né, de todo essa organização do Império Romano para organizar também as comunidades primitivas, né? Então, nós vamos ter nomes como episcopo, ou nomes, diácono não tanto, mas episcopo, outros como guardiões, que eram nomes próprios da organização do Império Romano. Então, nós vamos ter uma influência, e vocês vão perceber em várias cartas de Paulo. Bem, também uma das realizações de Augusto, que vai continuar com os outros imperadores, será justamente a questão de redes de estradas. Então, ele vai facilitar o comércio, o correio, né, oficial, e o exército. Então, vocês vão perceber também que muitas cartas de Paulo falam para esse público do exército, né, que eram pessoas que já tinham servido dentro do exército romano, e depois eles iam morar em determinados lugares como aposentados. E aqui nós vamos ter, sobretudo, Filipos, né, que é uma dessas regiões, onde Paulo vai falar, né, justamente para essas pessoas que eram do exército romano. Essa questão de facilitar estradas para o comércio vai facilitar também as viagens paulinas, né? Então, Paulo vai poder circular de uma forma mais facilitada, vamos dizer assim, justamente por causa do próprio Império Romano. Nós vamos ter aí um exército, né, um exército permanente, justamente porque uma das visões do Império Romano era a expansão territorial e a questão dos serviços oficiais, né, de policiais, de bombeiros, de outras pessoas oficiais dentro do grande império. Bem, o período de Paulo é um período de expansão territorial do Império Romano e a chamada Pax Romana, né? Então, nós estamos vivendo o período da Pax Romana, que ela era caracterizada pelo fim da guerra interna, né? Ou seja, os romanos brigavam com outros povos, mas internamente não havia brigas, ou seja, não havia disputas dentro do próprio de Roma. E isso, claro, que criava uma estabilidade dentro de Roma. Então, nós vamos ter Paulo, que pega uma Roma estável, justamente pela questão da não guerra interna, embora nós vamos ter aí o período de Nero, que vai ser bastante complicado, mas, por outro lado, ele vai pegar regiões com várias guerras, né? Então, nós vamos ter aí todas as comunidades que Paulo vai organizando, vai circulando, vocês vão perceber que é marcada, né, pela guerra. Então, a Pax Romana, nós vamos ter dados, né, dados de historiadores mesmo romanos, que dizia, em virtude desse ato meritório, ou seja, de não fazer guerra civil, foi chamado por decisão do Senado Augustus, e a minha porta ficou enfeitada com louro e nome da República. Um escudo de ouro e uma inscrição para certificar que aquele escudo áureo me fora oferecido pelo Senado e pelo povo romano devido ao meu valor, minha clemência, minha justiça e minha piedade. Né? Isso está nos Atos de Augusto, né? E vocês vão encontrar aí no texto que vai do século de 28 a.C. a 2 a.C. Bem, a Pax Romana, ela tem como finalidade legitimar essa expansão do Império Romano. É claro que o Império Romano, ele era muito bom de guerra, porém, vocês vão perceber que o que predomina no aspecto cultural é a cultura grega. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos encontrar nas cartas de Paulo não somente uma influência muito forte da cultura judaica, claro, porque Paulo será um judeu, mas da cultura grega, sobretudo das escolas filosóficas gregas. Então, nós vamos ter aí os estoicos e os epicureus, ambos que eram bastante vinculados à questão ética.
Então, nós vamos ter uma influência muito grande da cultura grega na vida de Paulo, e nós encontramos, ultimamente, poucos autores, mas já existe, que tentam trabalhar a influência da cultura latina, ou seja, do latim, da literatura latina, nos escritos paulinos. E a gente encontra, né, alguns em algumas cartas de Paulo, mas sempre foi estudado, né, a influência da cultura grega em Paulo. Depois vocês vão perceber que há um movimento, né, de estudo da cultura judaica como influência, né, no papel nas cartas paulinas. Bem, outra finalidade da Pax Romana era, claro, intensificar a riqueza, né, aumentar o poder do Império Romano. A questão da Pax Romana era bem paz dentro do seu reino, mas eliminar os inimigos, né? Então, todos aqueles que revoltavam contra o Império Romano, ele matava. Então, claro, é muito fácil estabelecer a paz assim, né? Ou seja, da eliminação dos seus inimigos. E aí, claro, vai favorecer bastante o comércio, né? E aí nós vamos ter um aumento muito grande da escravidão nos vários países dominados pelo Império Romano. É por isso que a gente vai encontrar também muitos escravos nas comunidades paulinas, né? Nós vamos ter essa classe, né, vamos dizer assim, social dentro das comunidades. E daqui a pouco a gente vê, então, como é que fica essa grande pirâmide, né, de social que vai influenciar as comunidades. Bem, com relação ao judaísmo, né, porque Paulo é um judeu fariseu, ela será uma religião lícita dentro do Império Romano, então não há grandes problemas com a questão do judaísmo. Nós vamos ter uma espécie de legitimação do judaísmo em 49, antes da Era Comum, ou seja, com Pompeu. Pompeu vai legitimar o judaísmo dentro de Roma e vai legitimar também o judaísmo em outras regiões. Isso é importante porque, com isso, os judeus ganharam vários privilégios, né, e que vai praticamente servir para ajudar os judeus em detrimento dos cristãos, que depois aderindo a Jesus Cristo, eles vão perder esses privilégios do Império Romano. Então, não era mais necessário uma participação, né, dos judeus nos rituais obrigatórios ao Império Romano, né, porque, como eu falei, o Império Romano o imperador se considerava um deus e tinha um culto especial para o imperador, e todo mundo era obrigado a fazer esse culto. Como o judaísmo foi considerado uma religião lícita, então eles não precisavam fazer esse culto ao imperador. Também ter presente que a religião oficial era uma entidade civil, né? Então exigia atos públicos. Então não é somente algo, a religião como algo privado dentro das suas comunidades, daqueles que aderiam a essa comunidade. Não, nós vamos ter sacrifício para os deuses, né? Em praça pública, teremos festas, né? Vinculado ao imperador. Então, era necessário que as pessoas participassem, e ao legitimar, então, a religião judaica, eles também não precisariam participar desses atos públicos. Porque quem recusava a participar desses atos era visto como pessoas que eram contra o imperador. E existia no Império Romano também uma pessoa, um funcionário público, que ficava como vigia, né, para perceber se as pessoas participavam ou não dos atos públicos, ou participavam ou não do culto ao imperador. Bem, os conflitos entre judeus, havia alguns conflitos entre os judeus, mas eram muito poucos, e não havia, né, grandes conflitos entre os judeus e os cristãos dentro do Império Romano até então, né? Nós vamos ver que algumas cartas trazem essa briga,
entre judeus e gentios na comunidade, mas de judeus que já tinham aderido a Jesus Cristo dentro da comunidade. Há, assim, alguns conflitos de perseguição de Paulo, sobretudo na Ásia, na região da Galácia, como Paulo fala, em Tessalônica, em Corinto, dessa perseguição dos judeus, mas geralmente são judeus que aderiram à comunidade, ou seja, Jesus Cristo. Bem, não havia uma intervenção, né, forte dos imperadores nas questões religiosas, só se houvesse algum problema com o Império Romano. Então, vocês vão perceber que há um problema, né, no período de Cláudio, que vai influenciar bastante as comunidades paulinas, e depois com Nero, que vai criar problema com os cristãos, né? E a gente vai ver um pouco por quê. Então, Cláudio, o imperador Cláudio, ele é o imperador que pega um pedaço da vida de Paulo como apóstolo, né? Porque nós vamos ter aí Paulo que adere a Jesus Cristo já bastante tarde, nós vamos ver a cronologia de Paulo, e nós temos aí Cláudio em 41 a 54. Bem, por que, que o papel de Cláudio é importante? É importante por um tal chamado Edito de Cláudio, né, que nós não sabemos se foi em 41 ou 49, mas esse edito de Cláudio, ele expulsa, portanto, as lideranças dos judeus, mas as lideranças judaicas que tinham aderido a Cristo, né? Nós vamos encontrar esse texto, né, em 66 da Era Comum de Suetônio, que diz o seguinte: Cláudio, imperador de 41 a 54, expulsou de Roma os judeus que continuamente provocava tumultos instigados por Cresto. A palavra Cresto é aquele que é bom, aquele que cuida. Os historiadores percebem que essa frase vinha contra os cristãos, no fundo. Então, por isso que o Império Romano ele vai intervir, ou seja, são pessoas que estão criando tumulto, ou seja, estão criando briga em Roma e, portanto, ele expulsa as lideranças judaicas das comunidades cristãs. Eles não expulsam todos os judeus, e a gente vai perceber que a comunidade cristã que está em Roma, ela vai passar de 51 a não, ou 49, né, depende da datação do edito, não sendo mais coordenada por judeus que aderiram ao cristianismo, ou que aderiram a Jesus Cristo, mas passará a ser praticamente organizada por gentios, ou seja, pessoas de outra cultura que não era a judaica. Nós temos esse documento histórico, porém a gente tem aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a questão de Áquila e Priscila, que são oriundos de Roma, eles são romanos, mas Paulo vai encontrar em Corinto, né, justamente nesse período. E em Atos diz que Paulo vai se encontrar com Áquila e Priscila porque eles foram expulsos, né, de Roma pelo edito de Cláudio. Então, nós temos um dado histórico e temos um dado um dado bíblico sobre essa questão, e vocês vão encontrar também um conflito muito grande no retorno, né, dessas lideranças judaicas para a comunidade de Roma, justamente na carta aos Romanos, né, que nós temos aí o capítulo 14 e 15, que vai trazer essa grande problemática. Bem, o imperador que praticamente vai ficar em todo o período da evangelização de Paulo será Nero, né, em 44 a 68. Nós vamos ter aí uma década bastante complicada para as comunidades cristãs. Então, é um momento de grande perseguição. Nero vai fazer muita perseguição.
Nero vai ser um péssimo, né, um péssimo imperador, porque vai criar uma insatisfação muito grande dentro, não só do Império Romano em Roma, mas de todos os países que eram dominados. E aqui nós vamos ter as grandes revoltas judaicas contra o Império Romano e outras revoltas contra Nero. Nós vamos ter aí, em 64, um desencadear, né, da primeira perseguição, que será sistemática contra os cristãos, ou seja, contra aqueles que aderiram a Jesus Cristo. E aí nós temos um problema, né, por causa da questão do incêndio que houve em Roma. Então, o que se percebe que talvez poderia ser um acidente, né, um incêndio acidental. Nero será acusado, embora Nero não estava em Roma, ele será acusado desse incêndio, e daí Nero coloca a culpa nos cristãos, né, e aí começa uma perseguição bastante forte com relação a eles. Então, nós vamos ter esse documento de Tácito, né, que diz o seguinte: portanto, para acabar com os rumores, né, sobre o incêndio de Roma, Nero apresentou como culpados aqueles que os vulgos, ou seja, aqueles que são populares, chamavam de cristãos, e os submeteu às mais elaboradas punições. Aqueles de quem tomavam o nome Cristo, que havia sido executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, isso está nos anais romanos. Então, Nero, como todo mundo acusava Nero, Nero acabou acusando, então, os cristãos desse incêndio. Nós vamos ter um outro texto que diz sobre a tortura, né, que esse povo passava. Então, Nero entregou ao suplício os cristãos, um gênero de pessoas que professavam uma superstição nova e maléfica, né, ou seja, que seguiam a Jesus Cristo. Então, aí é a primeira vez, né, que nós vamos ter nos documentos romanos a questão de que que eles chamam de cristão, porque até então eles não tinham adotado esses nomes, né? Cristão só aparecia nos anais do Império Romano. Mas é a primeira vez que esse povo é chamado de cristão como um grupo, né? Ou seja, eles são acusados não por pessoas individuais, mas eles são acusados como um grupo, mas não por questões religiosas, né, mas porque eles eram mal vistos no Império Romano, ou seja, eram consideradas pessoas que seguiam uma superstição, né, e que, portanto, criavam confusão dentro de Roma. Bem, com relação aos seguidores de Jesus, eles começam a se afastar, né, das comunidades judaicas. Isso porque eles tinham uma necessidade de uma diferenciação e de uma identificação. E entre os romanos, né, como eu falei, eles passaram a ser identificados como cristãos, ou seja, como seguidores de Cristo desde 35. Né? Então, vocês vão encontrar em 35, 36, 37 já uma identificação dessas pessoas como cristãos, mas nos anais somente dos romanos, ou seja, não era um nome que eles tinham adotado. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, que já foi escrito aí no ano 90, 80, 90, que eles adotam esse nome, né? No capítulo 11, 26, diz o seguinte: e foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então, nós vamos ter aí uma adoção desse nome. A primeira Pedro também fala, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, aí, de novo, aparece a palavra cristão na primeira Pedro. Primeira Pedro já é uma carta bastante bem posterior, né? Nós estamos aí já no final do primeiro século com a primeira Pedro, mas antes, os únicos dados que a gente tem é que eles se chamavam de os nazarenos, ou seja, aqueles que seguem o Nazareno, que é Jesus Cristo. Bem, com Nero nós vamos ter aí a morte de Pedro e Paulo, né? E nós vamos ter também a morte de outras lideranças das comunidades, né? Conforme os escritos que a gente tem aí.
E também temos a morte de Nero. Então, a morte de Paulo está aí entre 63 e 67. É muito complicada a cronologia de Paulo, mas temos que, nesse período aí de Nero, nós temos a morte do apóstolo Paulo. Então, esse momento todo, até a morte de Paulo, é um momento que foi uma década, a década de 60, foi uma década de vários conflitos, né? Nós vamos ter várias tensões, nós vamos ter a chamada Guerra Judaica, nós temos a fuga, né, dos cristãos que estavam na Judéia para a Perla, e depois nós vamos ter a dominação, né, de Vespasiano e Tito, a Guerra Judaica, que vai de 66 a 70. Então, Paulo pegou um pedaço da Guerra Judaica, embora estava fora de Jerusalém, e da Judéia, e nós vamos ter aí a destruição do templo, que será antes, né, será depois da morte de Paulo. Então, Paulo ainda pega o período que está em conflito a Judéia, porém, nós não temos ainda a destruição de Jerusalém e nem a destruição do templo de Jerusalém. Então, Paulo está ainda nesse contexto antes, né, da derrubada, antes de 70, ou seja, antes da destruição do templo e da destruição de Jerusalém. Bem, com relação ao templo e à Torá, a Torá, ela vai ser sempre um elemento importante na vida do apóstolo Paulo. Vocês vão encontrar várias citações do Antigo Testamento que já é vista, então, como palavra de Deus, né? Então, Paulo praticamente relê muitos textos do Antigo Testamento para apresentar Jesus Cristo como aquele que cumpre esses elementos. Então, com o surgimento das sinagogas, que foi praticamente depois do período persa, aí quando teve praticamente foi quando teve o exílio da Babilônia, que muitos foram para fora, né? Então, uns foram para a Babilônia, com a guerra muitos se espalharam. Então, aí no período da Babilônia, depois no período persa ficou mais forte, que teve a reconstrução do templo, e no período helenístico, com a expansão, né, dos judeus fora de Jerusalém, nós vamos ter aí a questão da sinagoga, tendo como centralidade a Torá, né? É essa a grande diferença entre o templo e a sinagoga, né? A sinagoga não tem sacrifício de animais, nem sacrifícios de cereais ou de outros tipos de sacrifício. Enquanto o templo tem o sacrifício, todos os sacrifícios, né? De animais, de cereais, de louvor, tudo ligado ao sacrifício, porque ali tem um papel importante do sacerdote e das classes sacerdotais, né, uns falam em quase 70 classes sacerdotais diferentes, porque cada um fazia alguma coisa, então um era responsável pela porta, outro pelo canto, né, então cada um tinha uma função. Nós vamos ter aí uma luta muito grande de interpretação da Torá, né, que era um conflito entre os judeus. A gente tem que entender que a sinagoga e a interpretação da Torá era a função dos fariseus, e aqui nós vamos ter aí a pessoa de Paulo, que é um dos fariseus, né? Paulo é fariseu, eles falam que é um fariseu radical, e aí, por isso, né, Paulo tem essa tendência também de interpretar os textos bíblicos à luz, portanto, depois da experiência com Cristo. Bem, o templo ele dominava praticamente economicamente Jerusalém. Nós temos que entender que a primeira comunidade, então, cristã, ela está em Jerusalém, é a chamada comunidade mãe, quando predomina, então, os judeus, que será sempre um grande problema com Paulo. Nós teremos sempre um conflito entre essa comunidade mãe que está em Jerusalém, e que está muito próxima, portanto, do templo, onde tudo girava em torno do templo, ou seja, a cultura judaica, e nós vamos ter aí bastante conflitos entre Paulo e essa comunidade de Jerusalém, né? Então, ela praticamente, né, era formada por judeus, essa comunidade mãe.
Bem, o comércio no templo era fonte de riqueza para a cidade, né, gerava vários empregos e também para a população urbana. No período de Paulo, nós vamos ter uma grande seca em Jerusalém, então vocês vão ver que uma boa parte das cartas de Paulo fala de uma coleta, né, que Paulo pega essa coleta para poder levar para o povo de Jerusalém. Então, nós vamos ter também essa realidade. Bem, as festas, judaicas, ela tem um caráter bastante ideológico, no sentido de manter a aristocracia sacerdotal. Nós vamos ter aí os vários grupos, né, vinculados, grupos religiosos e políticos, que estarão no período de Paulo, né? Nós vamos ter os herodianos, os fariseus, os essênios, teremos os saduceus, todos esses grupos que eram da época de Jesus, vai continuar aí, né, no período de Paulo. E existia então dois grandes grupos, né, que favorecia no fundo a renovação do aspecto religioso, que será os fariseus e os essênios. E um deles, então, vinculado a Paulo, que serão os fariseus. Bem, os fariseus, eles vão se opor, né, aos chamados asmoneu, que praticamente ele nasce, os fariseus, no período dos macabeus, como nós vamos ver, e um grande opositor, né, dos fariseus será os herodianos, né, que eram do partido de Herodes. Então, nós vamos ter aí uma oposição a essas pessoas, também isso a gente vai encontrar nos textos de Paulo. E a questão dos essênios, né, que no fundo eles pensavam numa renovação, mas não como uma crítica contra o Império Romano ou contra os grupos, mas saindo, né, portanto, ele fazia um protesto saindo de Jerusalém, se afastando de Jerusalém, ou seja, ficando nos lugares desérticos. Bem, então tudo isso para vocês entenderem, né? Porque pode estar perguntando, mas por que essa mulher está falando sobre tudo isso? É para vocês situarem onde é que Paulo está, ou seja, esse contexto internacional, vamos falar assim, considerando então Jerusalém, mas considerando também a Ásia, né, onde Paulo vai circular, e Tarso, onde Paulo vai nascer. Então, nós vamos ter aí todo o Império Romano que vai estar circulando por toda a ideologia ou toda a dominação circulando por essas cidades que foram depois onde Paulo teve comunidade, né, onde ele fundou, portanto, as comunidades. Bem, com relação à pirâmide social e por que ela será importante. Dentro das religiões, seja judaicas, seja as religiões politeístas, né, depois a gente vai ver também a classificação das religiões, havia uma separação bastante nítida, ou seja, se você é da aristocracia, você ficava vinculado a uma comunidade, né? Ou seja, você prestava culto numa comunidade junto com a aristocracia, né? Se você era um escravo, então tinha uma comunidade separada de escravo, né? Se você era pobre, ou seja, que precisava trabalhar para sobreviver, então você tinha uma comunidade com isso. A comunidade judaica, a comunidade cristã, ou seja, a comunidade então que algumas serão fundadas por Paulo, é uma comunidade que mistura todas as classes sociais, né? Então nós vamos ter aí na classe social nós temos o imperador, né? Essa divisão de classes, ela já começa desde o Império Persa, né? Na dominação persa em Judá, e depois ela vai, claro, se expandir no período helenístico. Então, nós vamos ter aí um imperador, né, um grande que está no topo dessa pirâmide social. Nós vamos ter a aristocracia, né, que era a corte imperial. Nós temos aí os altos funcionários, os magistrados, senadores, generais dos exércitos. Essas pessoas também vocês vão encontrar que algumas aderiram a Jesus Cristo e faziam parte da comunidade. Nós vamos ter aí os chamados homens livres, que eram cidadãos romanos,
Temos os pobres, ou seja, pobre era todo aquele que precisava trabalhar para sobreviver, né? Ou seja, essa classe de aristocracia praticamente tinha um general do exército, né, que tinha um trabalho, mas esses magistrados, senadores, eram aqueles que lideravam, portanto, a polis, mas eram proprietários de terra, né, tinham como sobreviver sem precisar de trabalhar. Nós vamos ter aí os libertos, que são escravos, né, que foram libertados. Eles também precisavam trabalhar para sobreviver, só que era uma classe inferior, né, justamente porque eles já tinham sido escravos. E nós vamos ter aí os escravos, né, que praticamente vão depender, né, do dono, do seu dono, e não tem direito a nada, né? Eles não têm direito nem à sua família, né? Uns até não poderiam contrair matrimônio, porque era negado, né? Ou seja, ele poderia ter uma mulher com quem ele convivia, mas ele não tinha o direito de ter uma cerimônia de matrimônio. Os filhos também não eram deles, né? Porque os filhos também eram uma mercadoria para ser vendida. E eles poderiam ser escravos por 3 questões, né? Ou por nascimento, ou seja, nasciam de pais escravos, então ele era escravo, como prisioneiro de guerra, então aí nós vamos ter vários escravos como prisioneiros de guerra. Tem cidades como Corinto, que se falava que havia 2/3 de escravos, então havia muitos escravos nessas cidades onde Paulo evangelizou. E poderia ser escravo por dívidas contraídas, ou seja, se você não podia pagar a sua dívida, então você se tornava escravo do credor. Então, como eu disse, toda essa realidade vai desembocar nas comunidades paulinas, né, nas comunidades primitivas, e nós vamos encontrar problemas, né, justamente pela junção de todas essas classes sociais, né? Um problema bastante claro é na 1 Coríntios 11, quando havia as chamadas ceias do Senhor, ou seja, as pessoas que precisavam trabalhar, elas chegavam mais tarde, né, os escravos, as pessoas que tinham que trabalhar, enquanto aquelas que não precisavam trabalhar chegavam mais cedo, né, nas ceias. E elas acabavam comendo a ceia toda e não deixando nada para aqueles que chegavam mais tarde, né, que precisaram ficar para trabalhar. E aí começa a criar um problema dentro da comunidade, né? Então aí Paulo fala, né, muito duro, né, que se as pessoas querem comer, que coma na sua casa, mas que não escandalize essa ceia do Senhor, que era um sinal de comunhão, né? E esse sinal de comunhão acabou sendo um critério de divisão entre a comunidade. Então a gente percebe que essa mistura de pessoas vai ser um dos elementos muito fortes da comunidade. Como eu disse para vocês, nós vamos ter poucas pessoas dessa classe aí do topo dessa pirâmide, né? Nas comunidades paulinas, nós vamos ter muitos pobres, muitos libertos, muitos escravos, mas claro que alguns que eram pessoas que tinham posse, justamente porque as chamadas igrejas domésticas, ou seja, as comunidades que nasciam dentro das casas, essas pessoas deveriam ter casas grandes para poder acolhê-las, né? Casa que podia caber 20 pessoas ou caber 30 pessoas, também pessoas que tinham posse e que poderiam hospedar, né, esses missionários que passavam, né, pelas cidades. Então, nós vamos ter essa mistura, né, portanto, de pessoas dentro das comunidades primitivas. Também teríamos pessoas que eram cidadãs romanas e outras que não eram, né? Então nós temos esse problema também. Até aí vocês estão sobrevivendo? Estamos, né, Helena? Irmã Zuleika, eu esqueci de te dizer que às 8h30 nós fazemos um pequeno intervalo. Não, Eu não você sei me se eu te falou. disse. Falei, né? 5 Já. minutinhos. Ah, Tá ok, mas não chegamos ainda. não. Então tá ok.
Bem, o outro elemento que é importante considerar das comunidades é o fator religião. Né? Como eu falei para vocês, existia, em primeiro lugar, o culto ao imperador. Então, esse culto era obrigatório, né? E, portanto, pessoas que estavam no topo dessa pirâmide, aí elas deveriam prestar culto ao imperador. E isso vocês têm que considerar que começa a ser um problema dentro da comunidade. Segundo é o culto aos antepassados, ou seja, pessoas que morreram e que eram cultuadas, né? Então havia essa prática, sobretudo aí na Ásia Menor, né, e outros lugares. Uma outra prática na Ásia Menor era dos mistérios, né? Os mistérios era uma religião iniciática e eles tinham uma visão de que quando que a pessoa deveria passar por toda a história, né, todo o mito do Deus. Então, um dos grandes mistérios era o mistério de Deméter. Deméter fica nessa região aí de Corinto. Ela tinha uma filha e essa filha foi raptada pelo deus do Hades, ou seja, o deus que ficava debaixo da terra. E que no fundo seria o mundo dos mortos, né? E Hades, ele raptou a filha de Deméter e Deméter então fica desesperada procurando a sua filha. E ela descobre que Hades tinha roubado sua filha e Hades então faz um acordo, né, com Deméter. Ou seja, que 6 meses ela ficaria com a sua filha e 6 meses ela ficaria com ele, com Hades, embaixo da terra. E com isso, então, o que acontecia? Quando a filha ficava com Deméter, então tudo ficava bonito, ensolarado, tinha sol, tinha flores, né? Era só alegria. Quando ela ficava com Hades, então ficava frio, ficava triste, as folhas caíam, né? Então aí ficava sombrio. No fundo, era para explicar as estações, né? Ou seja, com a mãe seria primavera, verão, e com o Hades seria outono e inverno. Mas as pessoas elas participavam desses ritos dentro dessa religião iniciática e elas passavam por todos os sentimentos, né, que essa deusa sentia, ou seja, de tristeza, de alegria, de procura, de perda da filha. E aí participando praticamente de toda essa encenação da vida dos deuses, eles achavam que eles também se consideravam, então, divinizados. É claro que não seria só a participação, né? O que a gente percebe que existia ritos de purificação, eles tinham que fazer jejum, ficavam vários dias de jejum, tinham vários banhos de purificação, e eles então deveriam prestar culto a esses deuses. Bem, essa palavra mistério, que como uma religião iniciática, ela também o cristianismo também ganhará característica, né, de uma religião iniciática, ou seja, as pessoas precisavam aderir a Jesus Cristo, e aderindo a Jesus Cristo, então participavam, né, de toda essa comunidade. Então vocês vão perceber que muitos elementos, até o uso da palavra mistério em alguns momentos, partiam dessa prática, né, da cultura grega, que Paulo também será influenciado. Bem, como nós sabemos, a cultura grega era bastante politeísta, né? Então nós temos a chamado politeísmo, o enoteísmo, a monolatria, até chegar o monoteísmo. Bem, o politeísmo sempre é a adoração de vários deuses, ou seja, as pessoas acreditam que existe vários deuses, com funções às vezes diferentes, né? Tem o deusa do amor, deusa da guerra, deusa da saúde, a deusa que provocava a paz, então vários deuses, a deusa ligada à natureza. O enoteísmo
é quando uma pessoa acredita que um Deus é mais importante do que os outros, né? Nós temos aí a cultura grega com isso, ou seja, Zeus é mais importante do que os outros deuses. Então, eu sei que existem vários deuses, mas tem um Deus que se destaca, que é Zeus, né? A próprio Império Babilônico também, Marduk, era mais importante que os outros deuses. Então, existe um Deus que se destaca. Na monolatria, nós temos a seguinte questão. Eu acredito que existe vários deuses, né? Mas na minha região só manda o Deus X. Né? Então eu sei que na Babilônia tem um Deus, na minha região tem outro Deus, na Pérsia tem outro Deus. Mas na minha só manda o Deus X. Isso também influenciou muito a cultura judaica, né, quando fala do Deus de Israel, ou seja, que o Deus de Israel manda só nesse lugar, ou seja, só manda em Israel, ele não manda em outros lugares. Tanto que muitas vezes a gente vê nos Salmos dizendo o Deus de Israel é maior do que os outros deuses. Ou seja, eu acredito que existem outros deuses, mas o Deus de Israel ele é maior do que o outro, ou seja, ele manda em Israel. Até chegar ao monoteísmo. Né? O monoteísmo também está na cultura grega, onde nós encontramos aí filósofo que acredita no único Deus criador, e nós vamos ter essa misturaiada dentro da comunidade. Ou seja, teremos pessoas que acreditavam no politeísmo, no enoteísmo, na monolatria e no monoteísmo grego. Né, para vocês terem uma ideia, a confusão, né, que era as comunidades primitivas. Ou seja, nós temos uma mistura de classe, mistura de povos, mistura de pessoas, de culturas completamente diferentes e de tipo, né, de religiões completamente diferentes. Então, quando nós falamos dos gregos ou dos pagãos, eles não são sem religião. Né, eles têm a sua religião própria e eles trazem, né, consigo elementos da sua religião para dentro das comunidades cristãs. E aí nós vamos ter a religião judaica, né, o judaísmo, com seu templo, com as sinagogas, que também tem uma outra visão de Deus, tem uma outra forma de cultura, tem uma outra realidade, né, que será a lei mosaica, que será também as normas alimentares, né, aquilo que pode comer e aquilo que não pode comer. E que vai também trazer transtorno para as comunidades. Por exemplo, como é que eu vou juntar um judeu com um gentil para comer a ceia do Senhor sem fazer todas as normas dietéticas, ou seja, sem lavar os pratos e os talheres da forma como lavam, sem misturar comida como leite e tipo de carne, de matar animal, né? Havia toda uma norma de como deve ser matado um animal para comer. Então, todas essas normas de purificação, como é que você vai juntar um gentil, né, da cultura gentílica, da cultura grega, com um judeu, né, que foi sempre da cultura judaica, dentro de uma comunidade cristã, que agora fala, bem, você pode comer qualquer coisa feita, né, sem precisar de todas as normas. Então, isso nós vamos encontrar um grande problema na comunidade da região da Galácia. Existe uma parte só falando sobre isso, sobre a questão de comida. Também, se você deve ou não comer as carnes que eram sacrificadas aos deuses. Então, nós vamos ter 1 Coríntios 6 com essa problemática. E também um outro problema será depois, mais tarde, com Romanos 14:15, sobre a questão, de novo, das normas dietéticas, né, sobre a questão das comidas, se pode comer ou não, se pode comer um judeu com um gentil, mesmo não seguindo as normas. E depois nós temos o judeu que era grego antes e que se tornou judeu, chamado os prosélitos. Ou seja, os prosélitos, eles eram de cultura grega, mas aderiram ao judaísmo.
e depois aderem ao cristianismo, ou seja, aderem ao segmento de Jesus, né? Porque nós não temos ainda cristianismo nessa época, mas os seguidores de Jesus. Mas para vocês entenderem a confusão que deveria ser, né, dessa mistura cultural, dessa mistura de religião, essa mistura de visões religiosas completamente diferentes dentro das comunidades cristãs. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente vai ter mais problemas com os prosélitos, né, com as pessoas que eram de cultura grega e que aderiram ao judaísmo, do que realmente com o judeu que era nascido como judeu, né? Então, vocês vão perceber os chamados judaizantes, né, que são pessoas que eram de cultura judaica e que depois aderiram a Jesus Cristo e vive dentro, né, convive, né, dentro das comunidades cristãs. Então nós vamos ter todo esse panorama religioso, né, essa sopão de visões religiosas diferentes dentro das comunidades paulinas, e por isso Paulo vai ter muitos problemas, né? Primeiro, para poder enculturar a visão cristã, a visão de Jesus Cristo, que é muito marcada pela cultura judaica, dentro de contextos completamente diferentes da cultura grega. Então, nós vamos ter aí a grande dificuldade, né, que nós vamos encontrar no apóstolo Paulo. Então, toda essa visão, né, para a gente poder entender os conflitos que Paulo vai ter dentro da comunidade e os choques culturais muito fortes, né? Paulo é de cultura judaica, nascido dentro de uma realidade grega e vai sempre se debater, né, com essas questões. Então, aí nós fazemos os 5 minutos de intervalo, né, Valdete? Isso mesmo. Vamos Então, tomar uma água, um café para quem está com sono e voltamos para a aula. Muito bem, gente. Até mais. E aí, prof, se no final você quiser deixar uns minutos para eles fazerem perguntas, né, tá, interagirem, eu acho bom. Né, tudo uns bem. 20 minutinhos, 15 a 20 minutos, né? Ok, sem Bom, problemas. obrigada, Zuleika. De nada.
Voltando, minha gente, a professora é bem pontual. Estamos aí, Paulo, boa noite. Todo mundo está aí prontinho? Deu tempo de beber uma água, ir ao banheiro, tomar um café? Acho que podemos prosseguir, né, Zuleika? Então tá. Podemos, gente? Sim, Zuleika. Então, gente, agora é a última parte, né, que seria a parte mais jurídica, né? Então, nós vimos um pouco o contexto político, contexto religioso, social, e agora o elemento mais jurídico. Como eu falei, a sinagoga, ela centralizava todos os elementos dos direitos civis, né? Então, o poder civil e o poder religioso, dentro do judaísmo, eles não eram separados, né? Então, como eu falei para vocês, os judeus eles tinham vários privilégios, né? E esses direitos eram sobretudo esses, ou seja, se ele estava inscrito numa sinagoga, ele tinha direito de moradia, tinha direito à educação, ele tinha direito de ser enterrado com dignidade, né? Esse é um dos elementos. Ele tinha direito de não servir o exército romano e também de não prestar culto ao imperador. Por que eu estou falando isso? Porque quando o cristão ele é expulso da sinagoga, ele perde todos os seus direitos civis. Né? Não é uma coisa simples você ser expulso da sinagoga. Então, nós vamos ter aí todos os privilégios que os judeus ganharam, eles vão perder. Né? Outro elemento da sinagoga, ela era, então, praticamente coordenada, chefiada por um chefe, né? Nós vamos ter aí esse chefe que era da tradição farisaica, né? Geralmente eles eram fariseus, justamente para poder interpretar a Torá no ritual da sinagoga, onde a Torá, como eu falei, tinha uma centralidade. Ou seja, a lei mosaica, também as escrituras, o Pentateuco tinha uma força muito grande. Bem, com relação ao poder jurídico, porque o poder jurídico também está vinculado ao poder religioso, nós vamos ter aí 3 instâncias jurídicas, né? Nós vamos ter uma de 3 juízes, nós teríamos o chamado pequeno sinédrio e o grande sinédrio. O pequeno sinédrio era composto de 23 juízes e o grande sinédrio de 71 juízes. Bem, isso dependia bastante do caso, né? Então, por exemplo, se alguém, sei lá, roubou uma pessoa, então não precisava fazer um grande sinédrio, né? Roubou, sei lá, uma coisa muito simples. Então, aí se unia 3 juízes. Bem, em questão, por exemplo, de divórcio, então aí já se reunia mais juízes. E na questão mais grave, então, se reunia o chamado Grande Sinédrio, né, que foi no caso, por exemplo, da morte de Jesus Cristo, né, onde nós vamos ter aí um caso que implicava elementos políticos, religiosos, então o Grande Sinédrio se reunia, que era coordenado pelo sumo sacerdote. Essa instância jurídica, ela estava praticamente separada daquela romana, ou seja, civil romana, e ela tinha esse elemento, portanto, ou seja, o judeu ele poderia ser julgado por outro judeu, né? Não precisava ser julgado, por exemplo, por um grego ou alguém do Império Romano. Essa visão jurídica, Paulo vai tentar colocar na comunidade cristã. Né? Vocês podem ver isso em 1 Coríntios 6, quando há um problema, né, na comunidade com relação a uma pessoa e que estão brigando, ou seja, 2 cristãos estão brigando e Paulo fica com muita raiva porque um deles resolve então levar esse caso para ser julgado nos tribunais civis. E aí Paulo então fala que não, porque um cristão deve ser julgado por outro cristão, ou seja, o julgamento deve se dar dentro da comunidade, né?
Então, essa questão, depois entrou, né, para a Igreja Católica na questão das leis canônicas, ou seja, o Código de Direito Canônico, como uma instância separada, né, da questão civil. E Paulo, então, vai colocar isso muito forte dentro da comunidade. No capítulo 6, a gente vai ver em 1 Coríntios esse elemento. Bem, mas quem é Paulo? Né? Nós até agora estamos vendo o contexto de Paulo e como esse contexto influenciou, mas quem é, essa pessoa, então, Paulo? Bem, Paulo, ele tem 2 nomes, né? Nós temos aí o nome Saulo, que é um nome de circuncisão. Então, Saulo vem de Saul, que era o primeiro rei, né, de Israel. Há vários significados, né, para esse nome. Era normal, né, uma pessoa ter 2 nomes, né, um nome mais, um nome assim, quando era uma pessoa da tradição judaica, né, nós temos Paulo, que é da tradição judaica, porém ele é chamado um judeu da diáspora, ou seja, um judeu que não nasceu, na Judéia ou não nasceu em Israel, mas ele nasce em outro lugar, nasce em Tarso, mas é de família judaica. Então tem um nome que pertencia à tradição judaica e um outro nome, né, que poderia ser um nome grego ou um nome latim. Então, o primeiro é o nome de circuncisão, né, Saul, Saulo, que a gente vai encontrar somente em Atos dos Apóstolos. Paulo não fala sobre esse nome em outro lugar. Há dentro, né, dos estudos sobre o nome Saulo, que esse nome ele tinha uma conotação bastante afeminada, e em alguns lugares se fala isso. E era por isso que Paulo não se servia desse nome, né? Então nós vamos encontrar nos estudos sobre a questão da onomástica essa questão, esse elemento. A palavra Paulo, o nome Paulo, não é um nome grego, né? Ele é um nome latim, vem de Paulus, mas depois com os caracteres grego, né? Então se entende que poderia ser um nome comum na cultura grega, porém não de origem grega, mas sim de origem latina. Paulus significa pequeno, né? Insignificante, e aqui a gente sempre entende até uma visão teológica, ou seja, se Saul era o primeiro rei, né, de Israel, né, todo vinculado à questão da realeza, Paulo é um nome onde quase Paulo faz desse nome um itinerário, né, espiritual da sua própria vida, né, pregando justamente todo esse esvaziamento, essa kenosis, que ele fala de Jesus Cristo e depois acaba também assumindo. Então, nós não temos as características, né, físicas de Paulo, nós só temos esse apócrifo chamado Atos de Paulo, né? Nós temos vários livros apócrifos de Paulo, ou seja, livros que não entraram no nosso cânone, do fim do século II, e ele diz o seguinte: ele viu Paulo chegando, um homem de baixa estatura, calvo e de pernas tortas, com o corpo bem conservado, as sobrancelhas unidas e o nariz um tanto adunco, cheio de afabilidade, ora parecia um homem, ora tinha o rosto de um anjo. Então essas são as únicas descrições, né, que a gente encontra de Paulo. Talvez é por isso que ele sempre vem como calvo, né, vem com essa barba, com esse olhar sério, né. Essa ilustração que vocês estão vendo aí, foi o meu fundador que mandou pintar, né, talvez baseado nessas descrições que só temos nos apócrifos. Há essa descrição que parece muito parecida, né, com essa de Alberione, que foi encontrada em 2009, né, é uma pintura do século IV de Paulo.
A pintura, então, foi descoberta em Roma, né, durante o restauro da Catacumba de Santa Tecla, muito próximo, né, da Basílica de São Paulo, fora dos muros ou extramuros, e foi considerada a mais antiga, né? Então, é essa a imagem que nós temos do apóstolo Paulo. Coloquei ele aí para a gente ter, né, uma visão dele. Bem, essa ilustração também é do apóstolo Paulo, também é datada do século VI, foi encontrada aí na catacumba de São Januário, né, São Genaro, na cidade de Nápoles. Também continua assim com umas fisionomias bastante parecidas. E essa é uma figura que foi encontrada em 1906, né, numa gruta em Éfeso, que é datada do século VI. Então, aí vocês têm a figura de Tecla, que foi uma que acompanhou Paulo dentro, aparece em vários livros apócrifos, e nós temos Paulo do lado aí dela. Eu vou colocar essa aqui mais colorida. Então, o pessoal ficou com tanta raiva de Tecla que arrancou o olho dela, né? E arrancou essa posição, né? Com a mão assim para cima, que é a posição de mestre, né? Então, Paulo tem aí a mão do lado como mestre, e Tecla também tinha a mão como mestra, mas eles arrancaram os dedos da pobrezinha, né? Para que Tecla não fosse considerada uma mestra, né? Ou seja, esse papel daquele que ensina, né? Paulo que ensina e Tecla que ensina. Eram dois evangelizadores que caminhavam juntos, né? Então nós temos essa imagem. Bem, com relação à cronologia paulina, nós temos vários problemas, né, com as cronologias. Vocês vão encontrar milhares de cronologias diferentes. Eu vou seguir essa, né, justamente porque parece de todas, né, as comparações, aquela que tem mais assim dados afins, né, com as várias cronologias. Bem, Paulo, ele nasceu entre o ano 5 até o ano 10, né, antes da Era Comum. Ou seja, ele nasceu antes de Cristo. Há, claro, né, o problema também da datação do nascimento de Jesus Cristo, né, que praticamente está aí quase 5, às vezes 3 anos antes, né, de Cristo, por causa de problema de datação. Mas alguns consideram, então, no ano 6, né, por isso que em 2006 nós celebramos o jubileu, né, do nascimento de Paulo, mas ele está aí, ele foi contemporâneo de Jesus, mas ele não conheceu Jesus Cristo, né? Mas eles são contemporâneos. Bem, a infância de Paulo, então, praticamente vai dar aí no ano 0, né? Com Paulo com poucas idades aí. A experiência de conversão de Paulo tem a datação do ano 32 a 33, né? Seria depois de Cristo. Ou seja, ele teria 39 anos, né, quando ele faz a experiência de Cristo, que nós chamamos então de conversão. Bem, em 34 a 37, então Paulo já com 40 a 43 anos, ele começa, portanto, a sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária. Aqui nós temos muitos problemas com datações, né? Porque em Gálatas, Paulo fala que fica um tempo, né? Fica 3 anos depois da experiência que ele tem em Damasco, outros falam que ele fica 12 anos, né? Depois da experiência que teve. Então, nós temos aí alguns problemas de datação. Mas, como eu falei, Paulo começa já aí com 40 anos, né, o seu trabalho de evangelização. Bem, nós temos aí uma partida da Antioquia para a Galácia, que é um dos momentos fortes de Paulo. Ele já está com 52 anos, ou seja, em 46. Temos aí todo o ministério da Galácia e da Macedônia em 46 e a 48, então Paulo já está com 52, 54 anos. Temos depois toda essa região de Filipos e Tessalônica, seria em 48 a 50, então Paulo já está com 54 ou 56 anos.
A Grande Assembleia de Jerusalém, né, que é datada entre o ano 50 e 51, então Paulo tinha 52 anos. A viagem para Jerusalém, que seria com 50, no ano 56, então Paulo teria 62 anos. Jerusalém, Cesareia, talvez em 57 a 61, e aí nós vamos ter Paulo com 63 ou 67 anos, e a sua viagem a Roma e sua permanência em 61 a 62, e aí varia muito. Paulo poderia estar com 57 assim, a 68, 67, 68 anos, e a morte também vai variar muito. Uns datam em 58, outros datam em 62, outros datam em 67, né? Mas jogando a datação máxima, Paulo morre aí com mais de 70 anos, né? Com 73 anos. Então, esse período de 39 anos até 73 anos, nós temos aí todo o círculo de evangelização de Paulo, do trabalho missionário de Paulo, né? Então, Paulo já começa bastante adulto, né? Ele não era tão jovem, e pega praticamente todo aí o auge da sua vida adulta, fazendo essas viagens e evangelizar. Bem, como eu falei para vocês, Paulo é muito complexo justamente pela grande influência cultural que há no apóstolo Paulo. Então, nós temos um Paulo marcado pela cultura judaica, ou seja, ele é filho, né, de pais de tradição judaica e praticamente faz parte da tradição judaica. Ele mesmo fala isso, né, na carta aos Filipenses, que ele é judeu, ele é hebreu, filhos de hebreus, ele é, né, estabelece a tribo que ele é, todos os elementos em Filipenses 3, né, comprovando a sua cultura judaica, ou seja, Paulo é da tradição judaica. Porém, Paulo nasce em Tarso, bastante influenciado pela cultura grega. Então, Paulo é educado praticamente na cultura grega. Então, ele conhece também a filosofia grega. A gente percebe em seus escritos, como eu falei, bastante influência dos estoicos, dos picoreus, bastante influência, né, da cultura grega, além de, claro, escrever, né, todas as suas cartas em língua grega. Mas Paulo também é influenciado pela cultura romana, ou seja, nós temos aí o latim, como eu falei, ultimamente, havia um autor, né, que era Romano Pena, que era um autor italiano, que tinha essa preocupação, né, de procurar como a cultura, a literatura latina clássica tinha influenciado os escritos paulinos. Infelizmente ele faleceu, né? Então nós temos esse problema de ter outras pessoas, né, que tenham essa preocupação de procurar elementos da literatura latina em Paulo. Mas com certeza ele está dentro do Império Romano, né, e alguma influência essa cultura chegou até Paulo. Bem, com relação à vida cristã de Paulo, ou seja, depois que Paulo faz a sua experiência com Jesus Cristo, é claro que todos os seus escritos terão grandes influência dessa experiência que Paulo faz, né? Por isso que a gente vai se dedicar às narrativas, né, dessa experiência em vários autores, ou seja, em vários textos, né, seja de Atos dos Apóstolos, como os textos das cartas autênticas de Paulo, como os textos das cartas não autênticas de Paulo, né, as chamadas Deutero e Trito Paulinas. Mas a gente entende que Paulo ele recebeu uma grande influência de Antioquia da Síria. Paulo, como vocês sabem, depois de toda a experiência que ele faz de Jesus Cristo, ele é acolhido por Barnabé. É claro que Paulo, como ele perseguia, né, os cristãos,
e aí a gente vai entender por que ele faz isso. Ele, claro, né, ninguém vai acreditar em alguém que fala: olha, gente, eu mudei, sabe? Eu fiz aí uma experiência com Jesus Cristo e agora, né, tá tudo legal aí, né? E eu concordo com aquilo que vocês estão fazendo. Então, não dá, né? Se um homem que é um perseguidor, né, no sentido de querer, né, acabar até mesmo com os seguidores de Jesus Cristo, de uma hora para outra, falar que ele se converteu, mudou, aderiu a Jesus, era muito difícil acreditar. E Barnabé, então, ele vai introduzir Paulo nas comunidades cristãs. Então, Barnabé é um personagem muito importante na vida de Paulo. E aqui nós temos que Barnabé, ele é de Jerusalém, né? Ele é natural da comunidade mãe de Jerusalém, só que ele é enviado, né, aí nessa região do extremo norte, que é a Antioquia da Síria. Né? Nós temos a Antioquia da Pisídia, na Ásia, e temos a Antioquia da Síria, que aí nessa região aí perto de Damasco, já, né, nessa região de cima daí de Judá, considerando o mapa da Judéia. E a Antioquia da Síria, ela influenciou muitos textos, né, de forma especial. Nós vamos ter aí Marcos e também depois Mateus, mas a Antioquia da Síria, no início, ela era muito aberta. Né, era uma comunidade cristã, ou seja, de pessoas que aderiram a Jesus Cristo, mas uma comunidade que tinha uma abertura muito grande para os gentios, ou seja, pessoas que eram fora da cultura judaica. Então a gente entende que Antioquia da Síria foi uma das comunidades que mais influenciou um pensamento bastante aberto de Paulo. Né? Talvez se Paulo fosse direto para Jerusalém, ele teria uma outra visão do segmento de Jesus. A Antioquia da Síria tinha essa vantagem, né, de uma abertura muito grande, uma abertura universal, né, para todas as pessoas que desejariam aderir a Jesus Cristo. O segundo elemento de Antioquia da Síria que irá influenciar muito Paulo é a visão de batismo. Né? Como nós sabemos, nós temos duas visões diferentes de batismo. Né? Uma que vem da tradição de Antioquia, que vai influenciar muito Paulo, né? Dessa participação no mistério pascal, no mergulhar, né? No mistério da morte e ressurreição de Jesus. E a segunda visão é aquela que marca o Evangelho segundo João, né? De um renascimento, de um renascer, né, da água e do Espírito, que é uma visão bastante diferenciada de batismo que nós vamos encontrar em Paulo. Então, sobretudo esses dois elementos, ou seja, da questão do batismo e o que é o batismo, e depois Paulo, nas suas cartas, irá apresentar o batismo e essa abertura universal. Então, Paulo vai adquirir de Antioquia da Síria. Então, Antioquia foi uma das comunidades que mais influenciou o Paulo. Nós entendemos que o que acontece é que Paulo é praticamente evangelizado, ou seja, Paulo tem contato com a experiência, por exemplo, ele tem contato com a liturgia, com o culto, dos seguidores de Jesus, ele tem contato com a questão do batismo, que é um elemento bastante forte, ele tem contato com o chamado querigma, ou seja, o primeiro anúncio, o anúncio principal da vivência cristã, ou fragmentos da catequese cristã. Nós pensamos, né, e isso tem dados bastante fortes, que ele adquiriu em Antioquia da Síria. Então, essa será uma das cidades bastante importante para Paulo, essa comunidade. E Damasco, né, pela sua experiência, ele vai e volta, né, na região de Damasco, que fica aí justamente, né, na Síria, e nós vamos ter aí influência dessa região. Então, vocês vão encontrar esses elementos de Paulo. Então, Paulo é complexo,
justamente por essa mistura, né, de cultura e também pela influência, né, que teve Antioquia da Síria em Paulo. Bem, agora alguns dados sobre Paulo, né? E aí vem as grandes dúvidas. Então, em primeiro lugar, né, quando a gente estuda atualmente Paulo, o que nós temos que fazer é uma separação de Paulo das cartas autênticas de Paulo de Atos dos Apóstolos. Né? Atos dos Apóstolos tem uma teologia muito diferenciada da teologia paulina, e Atos tem na sua teologia, que é a teologia lucana, né? Até então a gente vê como a teologia lucana, de apresentar comunidades cristãs bastante ideais, né? Vocês vão ver que em todo Atos dos Apóstolos as comunidades são idealizadas praticamente, né? Existe, claro, elementos de realismo, como encontramos em Atos 5, mas há essa visão bastante idealizada das comunidades. Sobretudo, ele tenta eliminar um conflito entre os judeus e os gentios, né? Ou seja, aqueles de cultura helenística, grego-helenística, daqueles de cultura judaica. Um outro aspecto é que ele dá uma ênfase muito grande a Paulo, a gente vai ver, e é muito importante para ele essa ligação dos personagens com o Império Romano. Né? Então, Atos ele é crítico com relação ao Império Romano, né? Não resta dúvida se a gente for falar do Evangelho segundo Lucas e também Atos dos Apóstolos, só que para ele é muito importante os personagens fazerem parte dessa cultura, dessa relação com Roma, né? Com o Império Romano. Então, o primeiro elemento que a gente tem que fazer é separar, né? Uma coisa é Paulo das cartas autênticas, outra coisa é Paulo de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos dois Paulos, um Paulo, mas com visões diferentes, né? Eu sempre falo, é como, sei lá, uma coisa é você perguntar, sei lá, para minha mãe quem é Zuleika, ela tem um olhar, uma forma, uma visão. Outra coisa é você perguntar para a minha comunidade quem é Zuleika, ela vai te dar uma outra visão de Zuleika. Outra coisa é você perguntar, sei lá, para as pessoas que são amigas quem é Zuleika. Outra coisa é você perguntar para a Zuleika, mas quem é Zuleika? Né? Então, vocês vão ter visões diferentes da mesma pessoa, dependendo do relacionamento que essas pessoas têm, né, com esse personagem, vamos falar assim, chamado Zuleika. Com Paulo é a mesma coisa, né? Nós temos Paulo visto pelo olhar de Lucas, que é uma forma, Paulo que tenta falar dele nas suas cartas autênticas, Paulo nas Deuteropaulinas, que é outro Paulo, né? Nas Deuteropaulinas, Paulo já entra como um personagem da história da salvação, né? Paulo já é visto como uma espécie de personagem importante na trajetória da salvação. Outra coisa é Paulo das Trito-Paulinas, ou seja, das cartas que não são consideradas autênticas de Paulo. E outra coisa é um olhar de Paulo, por exemplo, da carta de Pedro, né? Como nós vamos ver, Pedro fala de Paulo. Então, nós vamos ter várias visões da mesma pessoa que é Paulo. Então, Paulo nasceu em Tarso. Bem, até agora nós não temos dúvida, né, que Paulo nasceu em Tarso. Aí vocês estão vendo Tarso, né? Do lado tem a Síria, e embaixo tem a Antioquia da Síria nesse mapa. Então, aí vocês veem que estão, é claro, não é próximo, mas mais ou menos para a gente poder localizar. Então, nesse círculo aí, vocês têm Tarso. E dá para ver que é uma região portuária, né? Tarso fica perto, né, do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Bem, Tarso, quem é Tarso? Né? A cidade de Tarso é uma grande cidade, né? Uma cidade principal da região da Cilícia. Então, ela é uma cidade, ou seja, é uma região urbana,
ela é muito influenciada pela cultura helenística, né, é uma cidade que existia várias universidades, ou seja, há uma predominância na questão do estudo, do aprofundamento. É uma cidade muito rica, uma cidade populosa e, era comum nascer, né, na diáspora, ou seja, Paulo é um judeu que não nasceu na Judéia, ou seja, é um judeu que nasceu, em Tarso, não nasceu na Palestina, ou seja, nasceu em Tarso. E aí nós já percebemos a grande diferença de Paulo e Jesus, né. Jesus, ele é muito influenciado por uma cultura rural, né, então Paulo fala, Jesus fala, né, de pássaro, fala de agricultura, fala de animal, de arado, de pesca, né, é esse o contexto de Jesus. Enquanto Paulo é um personagem da região urbana, ou seja, é uma pessoa muito marcada pela cultura, e pela realidade urbana, né, isso é interessante, né, Paulo, como vocês podem perceber, ele vive nas grandes cidades, né, ele vai viver na Tessalônica, em Corinto, em Filipos, que eram cidades bastante importantes, quase capitais de várias regiões, e também realidades urbanas, né. Então Paulo raramente fala de elementos da cultura rural, ou seja, nós não temos elementos da área rural. Temos uma única comparação, né, que será sobre a questão da morte, que ele compara a uma semente, mas nós não temos até metáforas, não são metáforas do meio rural. Paulo vai falar dos grandes centros, Paulo vai falar de construção, Paulo vai falar de jogos, né, jogos olímpicos, e praticamente, né, as suas metáforas vêm, das grandes cidades, né, das realidades urbanas. Então aí nós já temos uma grande diferença, e um elemento importante para nós, né, de como evangelizar na região urbana. Então nós temos, comparando Paulo com Jesus Cristo, são pessoas de realidades muito diferentes. Eh, Outra questão é que, Tarso era uma cidade que se destacava pela retórica grega, né. Isso também é importante, porque Paulo vai ter uma influência muito grande da retórica nas suas cartas. Havia, né, todo um estudo da retórica, do saber falar, do persuadir, né, as pessoas através do discurso, é isso que é a retórica. Então nós vamos encontrar uma influência disso em Paulo. Outra é a influência que a gente vê em Paulo da cultura grega. Das várias citações, de Paulo da Bíblia hebraica, nós só temos 2 citações que vêm do hebraico. As outras citações são todas da Septuaginta, ou seja, todas da versão grega da Bíblia. Alguns podem dizer: "Bem, mas é porque a Septuaginta influenciou muito as comunidades", né, algumas comunidades como Antioquia da Síria e outras. Mas, Paulo cita, geralmente quando ele cita, ele não cita textos da cultura da Bíblia hebraica, mas sim cita texto da versão grega da Bíblia. Outras são a influência, como eu falei, nós temos os epicureus, temos os estoicos e os cínicos. Os cínicos e os estoicos, que são escolas filosóficas, eles são muito marcados pela ética, tanto os estoicos como os cínicos. E a gente vai perceber traços estoicos em Paulo quando ele faz aquelas listas, né, listas de vícios e de virtudes nas suas cartas. Então vem uma lista enorme de vícios, umas listas de virtudes que era muito próprio dos estoicos, mas todos eles têm uma centralidade, na questão da ética, né, da ética. Eh, Bem, eu só vou falar sobre o cidadão romano e depois a gente pode aí abrir para as perguntas.
Bem, Paulo era um cidadão romano, e aí começa a problemática, né? Nós não sabemos se Paulo era cidadão romano ou não. Isso aparece somente em Atos dos Apóstolos, que diz que Paulo é um cidadão romano. Aqueles que afirmam que Paulo é cidadão romano se baseiam em algumas hipóteses, né? A primeira hipótese que eles dizem era que Paulo era filho de construtores de tenda, né? Porque como Paulo se apresenta como construtor de tendas, e havia as grandes tendas que eram construídas eram para o exército romano. Então, uns falam que o pai de Paulo tinha ganhado o título de cidadão romano por fabricar tendas para o Império Romano. Né? Eu acho muito fraca esse argumento, mas fraco o argumento, mas vocês vão encontrar esse argumento. O segundo argumento é que Paulo, como era de uma família que não era tão pobre, a família de Paulo consegue comprar o título de cidadão romano. Né? Então, a família compra e então Paulo se torna um cidadão romano através desse título comprado. Então, primeiro foi ganhado, né, como uma condecoração, o título. O segundo foi comprado o título. O terceiro, que eu acredito que é um pouco mais, um argumento mais forte, é que no Império Romano havia nomenclaturas para cidades, né? Então você tinha procuradoria, você tinha proconsulado, você tinha províncias, né? Você tinha vários nomes. E havia algumas cidades que, por serem importantes, elas ganhavam o título de ser cidadão romano quem nascesse lá. Então você ganhava dupla cidadania, né? Então você nascia como cidadão de Tarso e um cidadão romano, porque o Império Romano tinha dado esse título para a cidade. Né? Então, geralmente, algumas cidades vinculadas ao Império Romano, por serem importantes, tinham o título de cidadão romano. Né? Isso acontecia, né? Por exemplo, quem nasce na sinagoga de Roma, pode, e que é judeu, ele é cidadão romano, porque ele nasceu em Roma, e ele é cidadão israelita, né, porque a sinagoga, né, de Roma, aquela primeira sinagoga que a gente encontra ali em Roma, ela te dá a possibilidade de ganhar cidadania israelita, quem nasce lá dentro daquela, que é judeu e nasce nessa sinagoga. Então, que pertencem, portanto, a essa sinagoga. Então, havia essa possibilidade das pessoas ganharem dupla cidadania. Então, esse é o argumento mais forte. Para aqueles que não acreditam que Paulo era cidadão romano, se baseiam justamente nas cartas, ou seja, Paulo nunca fala que é cidadão romano, e Paulo diz que ele ganhou 3 vezes as chicotadas chamadas 40 menos 1. Né? Por que 40 menos 1? Porque o pessoal achava que a pessoa humana aguentava 40 chicotadas. Mas vai que ela morria na última. Então, eles só davam 39 chicotadas, né? Para que não tivesse a possibilidade da pessoa morrer na última chicotada. Então, é chamada 40 menos 1. E Paulo diz que ganhou essa chicotada. O que isso afirma? Bem, um cidadão romano não poderia ganhar essa punição. Né? Então, muitos se baseiam aí. Bem, se Paulo diz que ganhou várias vezes essas chicotadas, significa que ele não é cidadão romano. Alguns tentam provar, não, é porque ele precisava, né, ter um documento provando que ele era cidadão romano, essas coisas todas. Né? Então, bem, eu acredito que Paulo não é cidadão romano, né? Isso seria importante para a literatura lucana,
né, mas Paulo não coloca como cidadão romano, nós não encontramos, né, nenhum dado que possa dizer. Uma possibilidade de ser cidadão romano, como eu disse, como um argumento forte, seria a questão de que Tarso, né, é uma cidade que dava essa dupla cidadania. Então, aí temos alguns minutinhos, né, para perguntas. Muito bem. Então, depois dessa aula, né, muitas informações importantes. Estamos aí, olha, Liso, Leica, palmas para você, para a prof, para o conteúdo. Então, quem quiser, pode abrir o microfone e fazer alguma pergunta para a irmã Zuleika. Aproveitem sobre Paulo, né? Dúvidas que vocês têm, que surgiram agora ou antes, tá bom? Pode falar, senão eu vou continuando. Foi bom escutar sobre essa aula, gente, sobre a vida de Paulo, o contexto em que Paulo viveu. Claro que são muitas informações, mas as aulas são gravadas, a gente vai colocar ali no grupo, né? Vocês poderão escutar de novo. Samara? Excelente. A, a aula foi excelente. Muito boa. Obrigada. O Carlos aí anotando. A Tereza também, aula maravilhosa, muito aprendizado. Não é nenhum, assim, com relação à aula, mas sobre, no início você falou, professora, que tem um material disponível, né? Vai ficar algum material disponível para a gente? Não, o que eu deixei está um plano de aula, né? E parece que o vídeo, né? Depois o pessoal vai gravar, podem assistir. O que eu pus no plano de aula seria mais material de bibliografia, né? Que a pessoa possa depois ler e etc. Tem um artigo do Peasley que eu gosto muito, depois eu posso passar para a Valdete, para ela passar para vocês. Um autor que faz uma síntese muito grande das cartas de Paulo, justamente porque são cartas que são problemas, né, de comunidade. As cartas não tinham nenhuma finalidade de serem canônicas, ou seja, de serem universais. E esse autor, então, analisa isso, que é uma visão importante para nós, né? Dado que as cartas, sobretudo de Paulo, têm que ser bastante situadas no seu contexto histórico, no seu que a gente chama do seu contexto situacional, né? Justamente porque por causa que Paulo vai responder problemas, né, bastante locais. Então, esse é um artigo, né, que depois eu posso passar para vocês. Está na bibliografia, mas vocês vão encontrar também mas aí eu mando para facilitar a vida de vocês, que eu tenho por aqui. Não sei se alguém está escrevendo aí. O livro de Paulo é publicado pelas Paulinas, é de Gil Abiol. Esse é um autor que chama Paulo e o Cristianismo Primitivo. Acredito que ali é um livro maior. Agora, o que eu mostrei foi o meu livro da Carta aos Romanos, né, que é esse livro que saiu por Paulinas, chama Carta aos Romanos, a revelação da justiça de Deus. Está aí na bibliografia de vocês, logo na bibliografia básica, né? Então, só para fazer propaganda do livro, mas é um comentário, né? Esse é um comentário da Carta aos Romanos. Eu fiz de 1 a 8, depois Manuel faz de 9 a 11, e depois o Cláudio Lavianei faz de 12 até 16, e tem uma introdução, né, com uma introdução de Romanos, mas, sobretudo, uma introdução do contexto também de Roma,
da comunidade primitiva com o professor Miatello, né, que é um professor da UFMG de História, mas que dá aula também de História da Igreja na FAGE. Então, como nós biblistas nós somos bons de Bíblias, mas na parte histórica, com relação a documento, etc., a gente tem pouco acesso, né? Então, aí eu convidei, né, Miatello, para que ele pudesse falar sobre isso. E tem um subsídio pequenininho, né, que é mais os 4 encontros do mês da Bíblia, com o mês da Bíblia, a esperança não decepciona, que é o tema que vocês vão estudar depois, né, da Carta aos Romanos, com Clodomiro, mas saiu esse subsídio, que são 4 encontros, e também saiu uma série, né, de vídeo que vocês vão encontrar em Paulinas, Universo Paulinas, ou Paulinas Curso, ou Paulinas Brasil. Então, ali vocês vão encontrar uma série de 5 vídeos sobre a carta aos Romanos. Mas depois posso colocar aí depois o link. Isso. Quem quiser acessar, né, é gratuito, são vídeos curtos, somente sobre a carta. Diga, Helena. Não, só para dizer que não é uma pergunta, mas eu achei muito interessante a gente ter acesso a essa contextualização, toda essa introdução, essa parte histórica, para a gente se situar, né? E chegar lá quem é Paulo, né? Porque a gente tem acesso ao que ele escreveu. Uma vez mesmo eu caí na besteira de dizer para o padre Clodomiro que o Paulo era machista, né? Mas ele me botou no lugar. Você não está contextualizando, você não está colocando o Paulo lá naquele contexto. E depois eu fiquei pensando, de fato, era bobagem minha, era uma leitura superficial e apressada, né, do texto. Então, assim, eu acho que foi necessário, foi muito bom que a gente tivesse essa contextualização, e eu estou doida para conhecer Paulo, mas assim, essas várias interpretações, esses vários retratos do Paulo, como você já anunciou, tá bem? Estou bem curiosa. Muito obrigada, Helena. Eu vou colocar isso também, né? Porque Paulo às vezes ganhou tantos títulos ruins, mas por cartas que ele não escreveu, né? Então, essa visão de Paulo machista vem da carta aos Efésios, que não pertence a Paulo, né? Não foi ele que escreveu. Depois nós temos Paulo, que é chamado de homofóbico por causa da carta aos Romanos, né? Que daí a gente vai ter que situar essa carta, né, sobretudo aí no início do capítulo, também 1 Coríntios 6. Então, Paulo recebeu vários títulos e, às vezes, é assim, injusto, né, dado que não faziam parte de cartas, né, que são cartas autênticas de Paulo. Mas isso são elementos históricos, né, porque é interessante, vocês podem perceber que toda virada, todos os momentos cruciais de transição da igreja, falando da igreja católica, ou até mesmo do próprio cristianismo, Paulo está em jogo. Né? Nós temos problemas com Pelágio, problemas com as heresias do primeiro século, aí se usa Paulo. Nós temos questões entre Agostinho com outro, aí usa Paulo. Temos problemas assim, tem questões conflitivas, por exemplo, com Lutero o catolicismo, aí entra Paulo de novo. Então, Paulo teve uma recepção muito longa. Né? Então, é um personagem ou é alguém, um apóstolo que é utilizado em vários acontecimentos históricos do cristianismo. Né? Ele tem uma importância muito grande, mas, por um lado, que é muito rico, né? Porque uma pessoa que teve uma recepção muito longa, você tem visões muito diferenciadas da mesma pessoa. Por outro lado, às vezes foram levando Paulo, sabe Deus para onde, né, com outros elementos, outras questões que a gente não encontra nas cartas paulinas, né? Então, eu sempre falo que Paulo é lido em todos os domingos nas celebrações eucarísticas, Paulo é falado de todas as formas, mas Paulo é pouco conhecido.
porque é pouco aprofundado, é pouco estudado, e aí a gente, né, tem uma visão de Paulo, às vezes superficial, ou às vezes já carregada com esses vários elementos, né, históricos mesmo. Muito bem. Mais uma pergunta? Uma colocação? Eu acho que o que a Samara disse antes, porque assim o pessoal sempre me pede, também, né, Samara, é a questão do material, dos slides, Zuleika, se é possível Tá. disponibilizar, né? Tá, aí eu vou ver direitinho. É porque como é gravado, aí eu nessa questão, porque quando não é, tudo bem, aí o pessoal tem dificuldade de anotar, etc, né, mas como depois vai poder ser visto, revisto, né, então é por isso. Certo. Acho que Vinilson está querendo fazer uma pergunta. Vinilson, aluno de teologia nossa. Frei Frade Menor. Não, Vinilson. Excelente introdução, professor Carlos. Obrigada. De Paulo, né? Parabéns, irmão. O início é um pouco assim, como diz os italianos, noioso, né? Ou seja, cansativo, porque essa parte histórica e tal. Mas depois não, depois a gente vai ver Paulo e aí a gente entra. Eu não achei cansativo, não, achei excelente a forma como você colocou tantas informações, né, de maneira, achei excelente. Muito obrigada, mas assim, gente, se eu estou falando alguma coisa e vocês falam, olha, não estou entendendo, vocês podem parar e fazer a pergunta, tá? Porque às vezes a gente da área bíblica acha que a linguagem, como a gente sempre está lidando com isso, é comum para todos. Às vezes eu tento traduzir, é tal coisa, né? Mas às vezes quando eu esqueço, vocês podem... Podem levantar a mão e perguntar, prof, né? Antes de continuar, né? Sem... Muito bem, Priscila, não pude entrar antes, sei que será gravada, mas queria saber quando teríamos... depois, tá, Pri? Depois eu falo com vocês no grupo. Mais alguma coisa? Senão a gente já vai concluindo, né? A próxima aula da irmã Zuleika é quarta-feira, né, Zuleika? Isso. Quarta e sexta. E daí, a semana que vem, o Padre Clodomiro com o conteúdo da Carta aos Romanos. Então, amanhã não temos aula, quarta nós voltamos, aí lá no grupo eu informo vocês. Tá bom, gente? Podemos concluir, Zuleika? Podemos, tranquilo. A Délia quer falar alguma coisa, Délia? Chegou perto do... Não, né? Muito bem. Então, gente, primeira aula foi... Já tirei foto e tudo, sem vocês verem. Olha, vai que a gente não ficou bonito, né? Eu vou ver como foi que eu saí nessa... Oh, meu Deus. Então, gente, obrigada pela participação. Tenha uma boa noite. Obrigada, prof. Zuleika. Até quarta. E a gente está aí. Qualquer dúvida, podem escrever lá no grupo.